Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de psicanálise clínica. Nós estamos trabalhando sobre clínica psicanalítica, né? Estamos aqui fazendo uma introdução. Na aula anterior falei sobre o inconsciente, né? Fizemos uma introdução belíssima aí sobre o inconsciente. Deixa o seu like, deixa seu comentário, seu resumo aí embaixo. Eu sei que você já deixou no outro, se não deixou, já volta lá, faça um resumo de tudo o que aconteceu na nossa aula. E vamos lá, nós estávamos falando sobre o inconsciente, né? O consciente, pré-consciente e inconsciente. Nós, na aula anterior, nós aprendemos que o consciente, a consciência é tudo aquilo que você consegue ver agora, perceber, notar. E o pré-consciente é tudo aquilo que o teu pensamento consegue alcançar, tudo aquilo que você consegue lembrar. E o inconsciente é aquilo que você consegue, que não consegue lembrar, é o insondável. Então, o inconsciente, ele é lembrado às vezes, ou ele é exercido com marcas no corpo, com algumas situações no corpo que alguns chamam de sintomas psicossomáticos, né? E o e o e também através do atos falhos, também é produto de outra aula. O ato falho, dentro da terapia, nós usamos aquilo a associação livre, né? Deixar o paciente falar o que vem na mente, o que vem na cabeça. Deixa ele falar, porque diante da associação livre nós vamos encontrar o ato falho. O ato falho são, o nome já diz, né? São atos ou atitudes falhas. Por exemplo, quando alguém chama o nome da outra pessoa, de outra pessoa que não é o nome dela, sem que ela chamou. Quando o marido chama a esposa com o nome da ex, né? É o ato falho. Ele não chamou sem querer querendo. Ele chamou porque, na verdade, estava no inconsciente dele, governando a consciência. E ele chamou porque pode também estar pensando nela ou querendo muito ver ela. Eita, é muito top isso aí, né? Portanto, não foi. Então, dentro da terapia, você vai trabalhar isso. A pessoa está ansiosa. Por que ela está ansiosa? Então, você vai trabalhar com perguntas para você poder atingir ou tentar arrancar o que aconteceu no inconsciente. Diante quando ela para no set terapêutico, para pensar, quando ela para no set terapêutico, ela está só ela com ela mesma. E a partir daquele momento ela vai começar a refletir, que é olhar para dentro dela. E ela olhando para dentro dela, ela vai encontrar, ela vai perceber algumas coisas que ela não tinha percebido, que ela não tinha notado. Ela vai se analisar e ela vai começar a dar uma volta no passado, alguns comportamentos que ela tinha. Então, e às vezes, por isso que o analista ele tem que ser cirúrgico nas perguntas. Tem que ser muito habilidoso nas perguntas. Por quê? Porque a proposta nunca é fazer vergonha, é fazer o paciente se notar, se perceber. Eu fui deixar uma pessoa na clínica de recuperação. Aí cheguei lá, tinha duas mulheres lá, conversadeiras que só. E elas vieram conversar comigo, tudo, e eu conversando, né? E na verdade elas estavam lá, na recuperação, na clínica, buscando a sobriedade. Aí eu perguntei, por que te trouxe a chegar a esse ponto? Ela falou, porque eu sou sem vergonha mesmo, né? Aí eu falei, você mora com seu pai, com sua mãe, ou com algum avô, só com o pai ou só com a mãe? Por que você mora? Ah, eu moro com os dois pais, meus pais são top, eu sou sem vergonha mesmo. Eu falei, tá, é assim, como foi tua criação? Ela foi bom assim, né, me quero bem, tudo, eu que meio esse caminho errado, tudo. Eu falei assim, aí eu desvirtuei a pergunta, fiz outra pergunta, eu voltei para a pergunta-chave. Me diz 3 características que se você pudesse mudar no seu pai, você mudaria? 3 características negativas. Ela fala, meu pai é muito estúpido, meu pai é muito prepotente, meu pai é muito grosso. Opa! Se ele é prepotente, se ele é estúpido, isso já diz tudo sobre ele. Só que ela não tinha percebido isso. Porque ela quis criar uma proteção no pai dela. Porque todos nós queremos criar uma proteção no nosso pai e nossa mãe, porque afinal de contas nós o temos como rainha e como reis, né? Mas até o ponto que não queremos culpá-lo do nosso estado. E a gente conversando com perguntas chaves, ela percebeu que não teve uma boa criação. Com perguntas, porque ela esqueceu, o amor dela fez com que não percebesse isso.
Eu não estou aqui satanizando, demonizando os pais, não, não. Não é nada disso, não. Só que ela não quis perceber o perceptível. E ela, poxa, como foi que você conseguiu assim em 15 minutos? Como foi que você conseguiu eu enxergar isso? Que meus pais têm parcela de culpa nisso? Não, não tô aqui dizendo para você culpá-los, não. Porque aquele questionamento que eu fiz, aquela terapia ali rápida ali, numa conversa, ela nem percebeu que estava na terapia. Foi para ela perceber isso. E eu também, para tirar sempre minhas conclusões de que sempre tem um fator no passado que nos leva a isso. Tinha um pai estúpido de casa, um pai que não dava atenção, um pai que era rude, um pai que era prepotente. Então ela foi buscar o quê? Foi buscar aceitação fora. Na droga, na maconha. Então todos nós temos um passado sombrio. Todos nós. Por exemplo, a grande pergunta-chave foi, que eu falei para ela. Quando ela falou tudo isso, ela falou, então quer dizer que seu pai foi estúpido. Ela falou, muito estúpido. Mas você disse agora em pouco que ele foi um cara legal? Ela falou, não, mas fora isso ele foi um cara legal. Um cara foi assim, me deu uma educação assim, top. Eu falei, você educaria seus filhos do mesmo jeito que teu pai te educou? Ela olhou, marejou os olhos de lágrimas e disse, não, eu não criaria. Eu falei, então quer dizer que a criação dele não foi boa com você? E ela chorou. E ela percebeu que não teve uma criação saudável, uma educação significativa que impulsionasse ou que lançasse ela para o futuro significativo, produtivo, próspero. Não. Então, as perguntas fazem a pessoa acessar. Se eu com essas perguntas conseguir fazer com que ela acessasse o passado do pai dela e perceber que não teve uma educação significativa, assim também vai para outros fatores. Porque de repente a pessoa é abusada, foi abusada, mas não sabe que foi abusada. O que leva a pessoa com ansiedade? Quando você acessa o passado dela, quando você atinge o passado dela. Então, nesse sentido, você vai começar, e aí sim, tá no inconsciente, e ela não percebe. Então você só vai resolver o inconsciente se você tornar o inconsciente consciente. Consciência de que existiu, consciência de que houve. Traz para o pré, depois leva para o consciente. Eu tenho consciência agora que aconteceu tudo isso comigo. E a partir de agora sim, a partir de agora, vamos fazer o tratamento. A partir de agora, vamos trabalhar, vamos criar um mecanismo de enfrentamento e, sobretudo, de superação. Que extraordinário, não é isso? Então, são diversos aspectos que a pessoa trabalha dentro da clínica psicanalítica, né? Então, o ato falho são, ela, por exemplo, o ato falho foi vários atos falhos, né, que ela criou naquele momento ali. Ali também eu fiz uma leitura que rapidamente, quando eu toquei o assunto do pai dela e da mãe dela, ela colocou as duas mãos no bolso. Quando ela trancou as duas mãos no bolso, ela enfiou todinha as duas mãos, automaticamente ela me deu uma informação na linguagem corporal dela. Ou seja, esse assunto eu quero encerrar agora. Está incomodando esse assunto, eu não estou gostando desse assunto, eu queria parar agora. Ela não falou, mas devido tá ali umas 4, 5 pessoas ali na conversa, na nossa conversa ali, nas minhas perguntas, incomodou. Quando incomodou, ela começou a balançar a perna ali um pouco, ela começou a entrar ali um leve ataque de pânico, tava proporcionando um incômodo nela, aquele assunto delicado. Aquele assunto estava machucando ela. Então, eu até brinquei com ela, né? Eu falei, só a gente olha aqui eu consigo perceber que eu estou te incomodando, né? Então, ao detectar que o assunto incomoda ou incomodou, ao detectar que aquele assunto você atingiu a sua proposta, agora sim, agora você vai começar a trabalhar com perguntas estratégicas dentro da clínica psicanalítica. Você vai trabalhar com perguntas fazendo com que ela perceba. Geralmente, o paciente sempre vai fazer perguntas para você, porque na verdade ele chega lá querendo respostas prontas e ele quer respostas suas. E nós, como psicanalista, não importa se temos respostas prontas. E as nossas respostas, nossas posições, pouco importa. Pouco importa. Então, porque não é sobre nós, é sobre o paciente. Entenda que dentro do set terapêutico não é sobre você, é sobre o seu paciente.
Não é nada sobre você. O que você pensa, o que você acha, não interessa naquele momento. Você querer contar seu exemplo de vida, não é sobre você. Que eu também fui abusada, não é sobre você. Que eu já fui isso, não é sobre você. Por isso que pensar, eu tenho tudo para ser uma psicóloga, uma terapeuta. Por quê? Uma psicanalista. Por quê? Porque eu gosto de aconselhar pessoas, mas terapia não é aconselhamento. Não. Terapia quem faz isso é um coach. Terapia não é aconselhamento. Terapia é fazer a pessoa se ouvir. A terapia é fazer a pessoa frear. É pisar no freio, porque ela passou uma vida pisando no acelerador. Então a terapia foi feita para a pessoa aprender a pisar no freio. E como ela vai pisar no freio? Quando ela parar para pensar. Quando ela parar para pensar, aí sim, ela pisa no freio. Quando você conversa com uma pessoa e ela automaticamente, quando você termina de falar e ela já joga uma história, é porque ela não te ouviu. Então, nós somos temos muita habilidade em falar, mas somos péssimos ouvintes. Porque quando alguém fala, tu já quer falar, e tu nem conheceu a pessoa. Tu nem conheceu a pessoa. Então o analista vai conhecer a pessoa, e conhecendo a pessoa, vai criando perguntas, dá pergunta, faz a pessoa, outra pessoa se conhecer, se perceber, se notar. E quando se percebe, se conhece, se nota, ela cria ferramentas, mecanismos de enfrentamento e, sobretudo, de superação. Porque as ferramentas estão dentro dela. Então o psicoterapeuta vai fazer o quê? Vai fazer a pessoa encontrar essas ferramentas dentro dela. Encontrar as respostas dentro dela. E o que eles buscam com a gente são feedbacks. Eles buscam uma posição, uma afirmação. O que é que o senhor acha? Eu vou no meu terapeuta e algo sai dizendo, meu terapeuta disse isso. O terapeuta não diz nada. Quem fala é a pessoa. Mas eu fui lá e o meu terapeuta, claro, eu falo, eu tenho uma minha dinâmica, eu tenho umas perguntas ali arrebatadoras, eu tenho umas provocações, né? Eu fui treinado para provocar dentro do site terapêutico, porque dentro do site terapêutico eu uso vários recursos, desde a PNL, neurociência, psicologia, psiquiatria, o rapô, a hipnose. Então eu uso todo esse artefato, todo esse compêndio para análise. Para quê? Para uma coisa, fazer com que o paciente se note, se perceba, né? Então, para mim ali a pessoa importante ali é o paciente, e eu não gosto de comprar briga para perder. Eu não gosto de então, quando eu entro nessa batalha, quando eu entro de ordem emocional, eu entro para poder não eu ganhar, mas fazer o paciente ganhar, se notando, se percebendo. Obviamente, tem aqueles que não vai trazer, que não vai superar, que não vai. Tem aqueles que vai simplesmente para inflar o ego dele, principalmente os narcisistas, né? Para inflar o ego dele, que foi um terapeuta, para todo mundo achar ele importante, e ele vai estar cagando ali para tua análise ali, vai dizer que tua análise foi uma bosta, que não serve, que não mudou nada, que parece que eu conheço mais do que ele, e vale ressaltar que diante da terapia não é sobre o quanto o psicoterapeuta conheça, muito embora ele tenha que conhecer, mas é quanto o analisando se conhece. O terapeuta não tem que saber ser douto de vários conhecimentos, mas ele tem que ter essa habilidade para fazer o analisando o paciente se conhecer. E o que ele pensa, o que ele acha a respeito da situação, não importa. Não interessa. A gente dá conselho, a gente é treinado para isso. Mas na análise, isso não é importante. E na análise, sempre o terapeuta, o psicoterapeuta, vai ter que devolver a pergunta. O senhor acha que eu devo deixar meu marido? E o terapeuta pergunta, o que você acha a respeito disso? Você acredita que tem que deixar? Sempre devolvendo a pergunta. Porque o que ele pensa não é interessante. Não importa.
O que importa é o que o paciente vai perceber ao se notar, ao se ver, ao se enxergar. Eita! Essa foi a nossa segunda aula do nosso curso de Clínica Psicanalítica. Olha, corre para a próxima aula, que agora, na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre algumas questões da psicanálise. O que é a psicanálise, o que pode fazer, o que não pode fazer, se é reconhecida pelo MEC, se não é reconhecida, como surgiu, como foi criado, tá? É tudo isso, e eu espero você no próximo vídeo nesse mesmo canal.